Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Contras Fluxo e hoje, mais uma vez, vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Alguns mitos e algumas verdades. Doutor Adriano, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Contras Fluxo. Para quem não te conhece, se apresente aí. É um prazer sempre estar falando aqui com vocês. Eu sou Adriano Rios, eu sou cirurgião bariátrico e faço isso há 22 anos. E estou aqui para a gente tentar deixar o mais claro possível que existem mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica que precisam ser derrubados. Primeiro mito que eu vou trazer aqui não é da cirurgia bariátrica não, viu? Com relação à minha pessoa. Certo? Eu emagreci mais de 100 quilos, sem precisar de cirurgia, sem remédio. E aí as pessoas acham que eu sou contra a bariátrica, né? Imagino, eu faço ideia de que você deve ser o exemplo típico de que não precisa de bariátrica, é Fabiano, e você vai encontrar pontos, né, fora da curva sempre. E aí quando eu chego para essas pessoas e digo, não, eu entendo e acredito que a bariátrica é, de fato, um caminho eficaz para lutar contra a obesidade. Aí as pessoas meio que entram em pane, assim. Sim, mas por que você não fez? Essa é uma das perguntas. E ainda cabe, você não usou medicamento. Então, você seria contrário ao uso de medicamento? Acredito que não. Não. Porque existem medicações extremamente potentes, né, que facilitam a vida de quem padece dessa condição. Uma das coisas que as pessoas chegam bastante para mim, o medo de morrer, né? As pessoas chegam para mim e falam assim, eu tenho medo de morrer por conta da cirurgia bariátrica. É um mito ou é uma verdade que existe um número grande de mortalidade? Interessantíssima essa pergunta. Nos anos 90, a cirurgia da obesidade passava por um certo descrédito, digamos assim, porque a mortalidade girava em torno de 1%. Cada 100 pessoas que faziam cirurgia bariátrica, um ia a óbito. E com o advento da cirurgia videolaparoscópica, né, que é uma modalidade menos invasiva de se fazer a cirurgia, e mais recentemente, anos 2000, o advento da cirurgia robótica, a mortalidade de cirurgia da obesidade oscila entre 0,16% e 0,3%. Como a gente tem que ter um benchmark, né, uma linha de comparação para todas as coisas, eu costumo dizer que uma cirurgia de vesícula pode complicar com óbito em 0,5% das vezes. Uau. Uma cirurgia de apêndice pode complicar com mortalidade 0,4% das vezes. Cirurgias plásticas grandes, como dermolipectomia, megalipoaspiração, pode complicar com mortalidade em torno de 1% das vezes. E cirurgia cardíaca, em geral, mortalidade de 2% das vezes. Então, cirurgia bariátrica efetivamente tem risco, não é risco zero. É um dos caminhos para tratamento da obesidade. Nem todo mundo está elegível. É um segundo mito que a gente pode abordar. E tem baixa mortalidade. É uma mortalidade, do ponto de vista científico, aceitável. As pessoas, quando me perguntam sobre isso, eu não sei falar tão bonito assim quanto o senhor e trazer esses números. E agora eu já tenho essa informação. Talvez que alguém me perguntar, eu vou dizer, não, assista esse episódio aqui. Vai lá, sobre os percentuais. Mas nas questões hormonais, né? É verdade que quem faz cirurgia bariátrica, ele precisa fazer reposição para o resto da vida de hormônios? Uma coisa interessante quando se tem obesidade é que há uma dificuldade no eixo hormonal de esterificação de hormônios para formar hormônios masculinos de um modo geral. O indivíduo ou faz em pequena quantidade ou faz de má qualidade os hormônios da linha de hormônios, sobretudo hormônios masculinos. E as mulheres, por sua vez, têm dificuldade com os ovários, desenvolvendo em mais prevalência, digamos assim, uma síndrome de ovários policísticos. Sim. E os homens podem ter uma menor produção de espermatozoide, o que se chama de hipogonadismo ou diminuição da funcionalidade dos testículos. Sim. Então, isso na obesidade. Com a cirurgia, a gente vê reversão disso. Muito me surpreende mulheres que 3, 4 meses depois da cirurgia chegam ao consultório reclamando de vômito e você, com o olhar de cirurgião, se não for muito criterioso, você fica, meu Deus do céu, é alguma complicação da cirurgia, alguma intercorrência. E quando a gente faz o beta-HCG, essas mulheres já estão grávidas, coisas que elas tinham dificuldade de conceber antes da cirurgia da obesidade. Então, as mudanças hormonais costumam ser para bem, não costumam ser para o mal, no sentido de que as mulheres melhoram os índices de fertilidade, assim como os homens também melhoram do mau funcionamento
das gônadas ou dos testículos, da parte hormonal masculina. Mas é comum de se manter essa reposição ou ele se reverte como o senhor está trazendo? Não, tecnicamente falando, a reposição se torna desnecessária. Claro, tem algumas pessoas que desenvolvem má produção de testosterona por outros motivos depois da cirurgia, mas não tem uma relação direta com a cirurgia em si, não. Então, não, é um mito. Não há uma necessidade de constante reposição de hormônios depois da cirurgia da obesidade. Agora é uma curiosidade, viu? Nem sei se isso é mito ou se é verdade. Por que a importância entre a cirurgia bariátrica e a retirada dos excessos de pele ter esses 2 anos? É isso? Pelo menos é o que eu tenho na minha cabeça aqui. Tem que ter 2 anos depois da cirurgia para fazer a retirada dos excessos de pele. A cirurgia costuma promover um emagrecimento máximo até o 2º ano. Ou seja, se depois de 2 anos você emagrecer, é por sua atitude enquanto mudança de estilo de vida. Então, a gente recomenda que se espere esses 2 anos iniciais, porque entre 1 ano e meio e 2 anos, pode ser que você emagreça mais. E se você fizer uma remoção de pele antes desse período, pode ser que ao emagrecer mais, você precise fazer uma segunda plástica. Mas então, fisiologicamente, poderia ser feito? Poderia, se você alcançar o peso mais... Digamos que você chegou no peso ideal em 1 ano, você já pode fazer cirurgia plástica. E aí você vai ter que brigar para não emagrecer tanto mais. A medicina considera peso ideal IMC 25. Traduzindo isso em miúdos, um indivíduo com 1,70 m, peso ideal 71 quilos. Um indivíduo com 1,80 m, 82 quilos, mais ou menos. Então, quando se chega próximo a esse peso, independente do período do pós-operatório, já se pode imaginar que esse indivíduo está apto a fazer a cirurgia plástica, desde que todos os aspectos nutricionais, clínicos estejam favoráveis. Mas o emagrecimento pode acontecer por... Claro, você está com 82 quilos, você não vai ficar com 62 quilos, você não vai emagrecer mais 20 quilos após a cirurgia bariátrica. Então, teoricamente, esperar 1 ano e meio, 2 anos é por conta desse período de emagrecimento máximo que a cirurgia alcança. Mas tem gente que emagrece tudo que precisa emagrecer e chega no peso ideal IMC 25 antes de 1 ano e, de repente, ele pode fazer a cirurgia plástica. Não estaria impedido de fazer. Não é uma regra fixa, não. Entendi. Vamos para mais uma. É mito ou é verdade que quem faz cirurgia bariátrica vira alcoólatra depois? Alcoolismo pós-cirurgia bariátrica comete 7 a 8% dos pacientes pós-operatório. Primeiro, que a faixa etária que esses pacientes fazem a cirurgia é em torno dos 40 anos. É uma fase de alta socialização. Indivíduos que se sentem frustrados ou inibidos em virtude de um corpo com obesidade e que não frequentam rodas sociais, depois de uma cirurgia dessa que emagrece, na maioria das vezes ficam envaidecidos, a autoestima melhora, se socializam melhor, e isso é uma porta de entrada, obviamente, para o consumo não só de bebida alcoólica, mas como de outras drogas. E a troca de compulsão também. Se o indivíduo tem um transtorno alimentar, não é diagnosticado, não é tratado, esse transtorno pode se transformar num transtorno de dependência química, ou por álcool, ou por drogas ilícitas, de um modo geral. Isso é uma área de estudo onde eu agora estou começando a me aprofundar um pouco mais, que é de fato nesse momento. Muitas pessoas elas fazem troca de compulsões, né? A partir daquele momento que ele está extremamente restrito, porque a barriga dele não vai entrar ali grandes quantidades de alimento, ele acaba fazendo essa troca de compulsões. Muitas vezes não necessariamente para a bebida, né? Sim. Vai para outras áreas, que pode ser a pornografia, pode ser a compra, pode ser o esporte, inclusive, né? O esporte, a gente fala muito pouco sobre isso, né? E a importância de você manter um atendimento terapêutico aí constante, né? Aliás, uma verdade, tem um estudo que mostra que aumenta o consumo de bebida alcoólica em 7% da população operada em relação aos que fizeram tratamento clínico. E o número de divórcios entre os operados também é maior do que naqueles que continuaram sendo observados nesse estudo clínico. Desde 1991 eles são estudados. Os que operaram, comparados com os que fazem tratamento clínico, se divorciaram mais. E as explicações aí são meramente hipotéticas, né? Como é que você explica isso? Mas o fato é que é um estudo observacional prospectivo. De 1991 para cá, observou isso, aumento no consumo de bebida alcoólica em 7% da população operada. Nós já sabemos
que o problema com a obesidade não necessariamente está no fisiológico, né? Tem uma série de outros problemas ali que acontecem ao nosso redor, seja a nossa relação interpessoal com o nosso cônjuge, seja com a nossa família, seja o trabalho, e aquilo ali vai desencadeando questões que nos jogam dentro da obesidade, né? Partindo desse princípio, é mito ou é verdade que a cirurgia bariátrica vai solucionar esses outros problemas que já existem, né? Não, aí é um mito. A cirurgia bariátrica, não, se fosse capaz de solucionar todos os problemas da esfera humana, eu estaria vendendo gato por lebre. Não tem como. Daí a multidisciplinaridade, né? Você se autoconhecer durante o processo pré-operatório e depois da cirurgia, por mais que você diga que está preparado, surgem desafios. O próprio desafio do excesso de pele, o próprio desafio de não poder, durante os 30 primeiros dias, ingerir sólidos e por aí vai. Então, o autoconhecimento é fundamental para não acreditar em mitos dessa natureza. É mitão aí, né? Eu chamei de mitão porque, de fato, as pessoas colocam na conta da bariátrica algumas outras contas que não são delas, né? Efetivamente não são. Os problemas de natureza interior não são passíveis de resolução com a cirurgia e nem tampouco irão piorar só por conta da cirurgia. Mas eu entendo que a cirurgia ela pode potencializar essa pessoa encontrar esses caminhos. Não a parte... Entenda onde eu quero chegar. Eu acredito que através do passo da cirurgia ou qualquer outro processo de luta contra a obesidade, né? Sejamos claros aqui, qualquer processo contra a luta da obesidade, você vai cavar ali e vai encontrar aquelas raízes, né? O porquê disso. O porquê disso, porque eu tenho essa característica. Não, o porquê disso, porque aconteceu isso na minha vida, nas questões comportamentais. Quando você começa a entender mais sobre isso, fica mais fácil você resolver. Fazendo um trocadilho aqui, quando você tira o peso... Sim. Você tira o peso literalmente da gordura, né? Você tira o peso da obesidade e você consegue enxergar para as outras coisas. Daí eu achar difícil ou presunçoso supor que sozinho o cirurgião resolve o problema de quem padece da obesidade. Cada dia mais eu devoto minha confiança a figuras da equipe multidisciplinar. E muitas vezes, Fabiano, me permita dizer, o nutricionista acaba sendo um apoio psicológico. E o psicólogo um apoio nutricional. E eles fazem esse tipo de intervenção nos pacientes. Como se o goleiro virasse atacante. Exato. E o atacante virasse meio de campo. Talvez o psicólogo encontre uma forma de falar sobre o aspecto nutricional, sobre a falta de privação a um determinado componente da dieta, que o nutricionista não teve o trato para falar. E o contrário também, o nutricionista chama a atenção para algum aspecto interpessoal, interfamiliar, interrelacional, que o psicólogo não teve percepção. É fundamental, portanto, a equipe como um todo. O educador físico muitas vezes chama a atenção para o fato de a pessoa não estar querendo se exercitar por um boicote de natureza psicológica. Alguém que não se sente bem na academia. Por que não se sente bem na academia? Se sente menor do que os outros? Será que não está na hora de voltar para o psicólogo para rever por que está se sentindo menor? Que tipo de trauma, que tipo de nuance psicológica não está sendo discutida, né? Então, multidisciplinaridade no tratamento da obesidade, para mim, é fundamental. Isso eu acho que é uma grande verdade, né? Ninguém chega do outro lado sozinho, né? Essa é uma grande verdade. Mestre, é sempre bom ter você por aqui. Que bom. Como você já viu no outro quadro, tem uma pegadinha aqui para você. Que é deixar uma pergunta, né? Uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo sobre esse papo que nós tivemos agora. Que reflexão é que você deixaria, que pergunta é que você deixaria para quem está do outro lado? Eu ouço muitas pessoas falarem sobre a dificuldade em reposição de vitaminas, queda de cabelo após a cirurgia da obesidade, mas a minha pergunta é: o que é repor vitaminas diante da necessidade crônica de uso de medicações para hipertensão, diabetes, CPAP para apneia do sono, que é um dispositivo de fisioterapia, sendo que na cirurgia você pode se livrar dessas medicações em boa parte das vezes, não 100% das vezes, e essa troca, para mim,
implica em menor sofrimento para o paciente. Repor vitaminas é algo muito mais simples do que usar de forma crônica e continuada medicações para diabetes e hipertensão. O que é que você acha disso? Responda aí nos comentários. Se você não sentir a vontade de responder nos comentários, pode responder no inbox. Eu ou alguém da equipe vai poder lhe dar também um feedback com relação a isso. E sua interação aqui nesse vídeo vai ser muito importante para que ele entregue para outras pessoas. Então, vou pedir para você curtir mesmo, dar uma curtida aí, compartilhar para quem você acha que deve ouvir esse papo e se inscreva no canal que vai ser muito bacana para a gente. Doutor Adriano, obrigado mais uma vez, viu? Prazerzão. Você é sempre bem-vindo aqui no Contras Fluxo. Virei sempre que convidado. Obrigado.